aqui no segundo programa, né? Boa noite aí, amigos ouvintes. Boa noite a todos que estão nos acompanhando para mais um Papo com Boleiro, né? E hoje nós temos aí um grande meio-campo, um grande jogador, um símbolo, né? Do Vasco. E ao meu lado, né? Nada mais, nada menos do que o Gustavo Flemme, está aqui nos acompanhando também e vai nos dar uma mãozinha aqui no Papo com Boleiro. Ele que é um São Paulino sensacional, gente muito boa. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo a mais um Papo com Boleiro. Boa noite, Luiz Otávio. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Gama Esportiva. Um prazer enorme, um prazer enorme. Só explicar para os nossos ouvintes, né, que o Giovani, hoje a gente tem a alegria de falar desse meio-campista maravilhoso, um dos maiores craques que o Vasco da Gama já teve. Eu estudei aqui um pouquinho a história dele para poder entrevistar. Ele está com o nome aí da esposa dele, da André, porque ele precisou trocar de celular em emergência. Então é só por isso, pessoal. Mas esse é o grande Giovani Silva, nascido na cidade de Vitória em 6 de abril de 1964. Iniciou a carreira aos 16 anos pela Desportiva. Em 1983 foi transferido para o Vasco da Gama, onde ficou famoso, jogou 408 jogos, é isso, Giovani? Tem bastante, só que eu comecei em 77, eu fui para o Vasco em 82. 82, Tá ouvindo, Gustavo? Estou ouvindo. Você e o Otávio Oliveira aí, tá? Lembrar que eu cheguei praticamente no Rio só em 82, mas eu comecei na Desportiva em 77 para 78, tá bom? Que legal. Aí eu queria deixar aberto para o Luiz Otávio a primeira pergunta, né, Luiz? Mas vamos saber da infância do Giovani? Eu, na verdade, queria perguntar para você, Giovani, né, porque a ideia do Papo com Boleiro, né, é justamente essa, é resgatar, né, o momento que o jogador viveu, né, e muitos daqueles que hoje, né, muitos torcedores não sabem quem é o Giovani, né, não conhecem o Giovani. Então a ideia justamente do programa é essa, é resgatar essa memória, né, e eternizar. Por que não? Porque hoje com a internet tudo fica gravado, né? Então conta para os nossos ouvintes, né, para quem está nos acompanhando, quem é hoje o Giovani, ex-jogador do Vasco. Boa noite, seja bem-vindo ao Papo com Boleiro. Papo com Boleiro, obrigado, Gustavo, obrigado, Otávio. Fico feliz de poder participar com vocês, Papo com Boleiro. Eu sou um simples capixaba, nasci no Espírito Santo. Todo mundo nasce em Vitória, que é o único hospital que tinha na época, que era o hospital em Vitória, que é a capital. Eu sou do município de Cariacica, fui criado no município de Cariacica e comecei a jogar futebol, escolinha. Todo mundo joga a Copa Gazetinha aqui no Espírito Santo. E eu tive essa felicidade de jogar a Copa Gazetinha pelo Bahia de Altulagem, que é um bairro aqui do município de Cariacica. E o meu pai achava que eu jogava bola, eu não achava que eu jogava bola, mas meu pai achava mais do que eu. Aí me botou, depois da Copa Gazetinha, me levou para fazer um teste na Desportiva. Para você ter noção, no primeiro teste que eu fiz, eu não passei. Aí eu cheguei em casa, conversei com meu pai só falou para mim, eu vou conseguir outro teste. Se você não passar, você não vai jogar nem na Desportiva, nem no time de rua. Aí eu, nesse segundo treino, eu treinei um pouco melhor e fui realmente federado, né? A gente falava contratado, fui federado na Desportiva logo em 77, 78, já fiquei lá, 78 até 81, que na verdade eu fui vendido para o Vasco em 81, mas eu só pude jogar em 82 no Vasco. E isso foi a minha vida, carreira. Então, o futebol, eu vim de uma família muito humilde e tive um problema quando eu nasci, um problema nas pernas, que a minha perna era torta, e eu lembro como se fosse hoje, a minha mãe falando, que depois me contando a história, que eu tive que quebrar as pernas, que era muito novinho, que a perna era muito torta, para botar no lugar só para poder andar normal. Eu acabei jogando futebol até no Vasco, na Desportiva, na Seleção Brasileira, para você ver que já é uma coisa de Deus. Então, essa foi minha carreira. Então, eu fiquei muito tempo no Vasco, joguei no Vasco de 82, joguei praticamente quase 14 anos no Clube de Regata Vasco da Gama. Aí começou minha carreira e fui em várias seleções brasileiras como jogador de Desportiva. Eu disputei meu primeiro Mundial de Júnior, que eu não joguei um jogo, mas eu fui no primeiro Mundial de Júnior, que era Mauro Galvão, Paulo Roberto, aquela turma que é um ano mais velho, uma da mesma idade quase, e o Mauro Galvão tinha sido até campeão brasileiro em 78, né?
em 79, pelo Internacional. Eu joguei com ele como jogador desportivo, então aí começou a minha carreira profissional, indo para o Vasco e tendo jogado em várias seleções amadoras. Então a gente teve uma passagem por muito tempo num clube, como é o Clube de Regata Vasco da Gama, e o início muito aqui no... Eu acho que pela base que a Desportiva tinha, uma base muito boa, muito qualificada, de treinadores, de alimentação boa, e isso me ajudou muito a seguir na carreira profissional e ter jogado na equipe como o Vasco da Gama e até na seleção brasileira. Que legal, que legal, que legal. Ô, Luiz, vou perguntar para o Giovanni. Giovanni, uma infância pobre? Humilde? A maioria, né? A maioria. Eu acho que através de futebol... Uma coisa que eu não falei para você, eu tinha ambição de jogar bola, mas não era ambição nem de clube, a ambição era até um pouco maior. A ambição era jogar na seleção brasileira. Todo mundo falava assim, eu falei, pô, eu quero ser jogador da seleção brasileira. Eu acho tão legal você lá, o hino, eu acabei sendo até da seleção brasileira, capitão, alguma coisa assim. Então eu tinha essa vontade de jogar futebol profissional. Mas não era por nada o lado financeiro também, porque a família é muito humilde. Pelo a pessoa ser famosa, ser conhecida, eu não pensava muito nisso, eu pensava que eu queria ser jogador da seleção brasileira. Então, a maioria dos jogadores, tudo vem de uma família muito humilde, e o pensamento de jogador de futebol novinho, quando era, no meu caso, com 14 anos, é dar uma casa para o meu pai, dar um carro para o meu pai, essas coisas que tem até hoje, né? Então, esse é o objetivo. O objetivo é uma família muito humilde. Meu pai, um funcionário da companhia Vale do Rio Doce, era Vale do Rio Doce, depois foi privatizada, mudou, mas era uma família muito humilde, onde que nunca faltou nada, mas não era uma infância muito normal, não. Era uma infância muito trabalhada, muito carente de algumas coisas, mas nunca faltou nada para gente. Agora, Giovanni, 5 vezes campeão carioca pelo Vasco, né? Fato inegável. Você chega ao Vasco em 82, mas a gente pode dizer, né, que o ápice do Giovanni no Vasco foi ali em 87 e 88. Né? Como é que foi esse teu surgimento no Vasco? Como é que foi a tua chegada ao Vasco e o teu convívio com títulos no Vasco? Como é que foi essa sua identificação com o Vasco, Giovanni? Na verdade, eu cheguei no Vasco em 82 e como eu já tinha jogado o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão com a Desportiva de 81, Campeonato Brasileiro, até o Mundial de Júnior eu estava na Desportiva. Quando começou o Mundial de Júnior eu fui convocado e não participei mais do Campeonato Brasileiro, mas joguei algumas pela equipe profissional. Então eu estava acostumado com o ritmo do profissional, queira ou não queira, jogo 5 horas, um pouquinho mais tarde, era mais fresco. Aí eu fui para o Vasco, o treinador era Joel Santana, e me botaram no Júnior com alguns meses. Eu tive muita dificuldade da adaptação, voltar ao Júnior com a adaptação, que era uma correria, e jogava no Maracanã a 1h da tarde. Maracanã, final mês de aquele verão do Rio de Janeiro, era um absurdo jogar no Maracanã 1h da tarde. Aí eu tinha sido comprado por 12 milhões de reais na época, e eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui vendido por 12 milhões de reais, eu não tinha direito aos 15%. Só que eu falei para o presidente da Desportiva, eu tinha 16 para 17 anos, falei, se vocês não me pagarem os 15%, a família é muito humilde, eu não vou. Aí conversou lá com que era o vice-presidente do Vasco, que era o seu Antônio Soares Calçado, o seu Antônio Calçado, não, pode mandar ele vir aqui que a gente vai pagar os 15%. Aí ajudou a família, comprei algumas coisas para minha família, muito interessante. Então eu tive no Júnior e não estava rendendo. Eu posso dizer para você, né, eu falo assim, o pessoal que pensa que é brincadeira que eu vou falar aqui, mas é verdade. Se você me visse jogar no Júnior do Vasco, não vou botar 5 não, vamos botar 10 minutos, eu vou te falar uma coisa, eu era o melhor jogador do mundo, 10 minutos, no Maracanã, 1h da tarde. Eu era o melhor jogador do mundo, 10 minutos. Quando 10 segundos, você falava, esse cara não pode jogar nem pelada. Era um calor brabo. Era um calor brabo. Então, a adaptação do ritmo mais lento com o ritmo mais forte, você sente. Era uma base, queira ou não queira, o nível era o mesmo. Não é que era o nível no Espírito Santo era baixo, mas era um nível, lá era superior. E eu lembro que eu fiquei no Júnior, entrava no Júnior, aí teve uma época que eu fui treinar em Deodoro com o Vasco, o Joel era o treinador, aí eu cheguei para treinar, eu tinha um contrato com uma patrocinadora de material esportivo, que era famosa no Brasil todo, posso dizer, era Adidas, né? Eles me patrocinavam, além do lado financeiro que me ajudava, porque eu tinha sido o júnior mais caro da época, né? Na minha época era Bebeto, Dunga, essa turma toda.
era da minha época, o Gilmar Popoca, vários jogadores que jogaram junto, o Jorginho, que era do América na época, Bebeto do Vitória da Bahia. E aí o que aconteceu? Aí tinha aquele problema, né? Chegava lá e eu sofri um pouquinho com o Joel. Sofri um pouquinho. Aí fomos treinar em Deodoro um dia, aí cheguei lá, botei uma chuteirinha no pé, numa quarta-feira, foi um coletivo, uma chuteirinha nova para ver se melhora o futebol, né? Porque tava brabo o ritmo, né? Botei a chuteirinha e fui treinar. Quando eu entrei para treinar, o Joel falou assim, Heron, que é treinador hoje, era preparador físico, falou assim, o Joel, o Heron, pega o Giovani e vai treinar a parte física com ele lá. Eu olhei pro Joel, eu era já marrento nessa época, né? Olhei pro Joel, pô, Joel, não é coletivo, cara, tem jogo amanhã, como é que eu vou treinar físico? E quem disse que você vai jogar? Eu falei, se eu não vou jogar, eu também não vou treinar, não. Eu fui pro ônibus. Aquilo ali eu falei, acabou minha carreira. Não acabou porque eu fui vendido por 12 milhões, era muito dinheiro na época. E o Vasco não ia perder 12 milhões assim tão fácil. Aí voltei, entrei no vestiário do Júnior. Você sabe que tem aqueles caras que são a favor e tem aqueles caras que não são contra nem a favor. Ele quer ver o circo pegar fogo. Aí voltei lá para a Conceição do Vasco, eu morava na Conceição, fiquei sentado lá, a televisãozinha menor do que o celular, que nós estamos falando assim, era maior um pouquinho do que esse celular. E aí, como eu era novinho, dava para enxergar bem. Aí fiquei ali vendo televisão, estou vendo os comentários ali, o pessoal, aqueles contra e aqueles a favor. Um contra falando assim, pô, o bicho vai pegar hoje, hein, Joel vai brigar, vai pegar fim. Cara, eu tive, a fé era tão grande, Deus sempre foi generoso comigo. Naquele mesmo momento, eu estava tão nervoso, eu estou sentado e estou vendo o pessoal falando. Aí veio o segundo roupeiro do Júnior Severino. O primeiro era eu não vou lembrar agora, depois eu lembro. Severino era o primeiro e o segundo roupeiro era o Severino. Aí ele veio, o Gato era o roupeiro do Júnior. Gato, depois foi da seleção brasileira também o Gato. Aí, o Gato, o Lopes mandou chamar o meio-campo do Júnior para completar o coletivo do profissional. Você sabe o que eu fiz quando eu vi essa voz? Eu era muito carudo, eu confiava muito no meu futebol. Eu sabia que ali eu podia crescer. Eu olhei para trás e falei assim, rapaziada, vamos lá ver o coletivo que eu vou arrebentar e não volto mais com o Júnior. Aí já falaram, pô, tá mascarado, porque foi o Júnior mascarado. Eu falei, não tô mascarado não, vai lá ver o treino, vocês vão ver. Era coletivo, dava muita gente no coletivo em São Januário. Rapaz, eu vou dizer para você, Deus já era muito bom comigo. Eu acabei com o coletivo, acabei mesmo. Estava tão confiante que eu treinei de uma maneira que eu nunca tinha jogado daquele jeito. Joguei para caramba coletivo. Aí acabou o treino, peguei meu materialzinho e voltei para o meu vestiário, fiquei no mesmo lugar. Só sei que os contra e o a favor já começaram a falar, pô, o cara não é ruim não, o cara tem condições. E sentei no mesmo lugar. No mesmo lugar eu sentei e ao mesmo tempo veio na minha cabeça aquele pensamento. Treinei para caramba, fiz gol, coletivo excelente, eu vi que a torcida gostou e tal. Eu voltei pro Júnior e não adiantou nada. Rapaz, naquele mesmo momento que eu pensei, a mesma vozinha que me chamou para completar o coletivo falou, Giovani, falou, Gato, cadê o menino lá do Espírito Santo, Giovani? O Lopes falou para levar o material dele pro profissional, isso em 82. Pro profissional, que a partir de agora ele não é mais o Júnior, ele está no profissional. Naquele dia eu subi pro profissional, foi porque eu tinha essa confiança, eu queria realmente ser jogador de futebol. Que legal, Giovani, uma baita história de superação, né? Uma baita história. Você ficou no Vasco da Gama até... Você ficou 15 anos no Vasco, é isso? 12 anos, né? Quase 14, entre indas e vindas. Tá? Eu fui para o Vasco em 82, fiquei até 89 quando eu fui para a Europa. Depois, na ida e vinda, deu 14, quase 14 anos de Vasco. Na Europa, você jogou no Bolonha, jogou na Alemanha, no Karlsruhe, que era o Oliver Karlsruhe, jogava o Mehmet Scholl. O Oliver Kahn, eu estou falando que jogou comigo, eu sou mais velho que ele, eu acho que 2 ou 3 anos, que ele estava no Karlsruhe nessa época. Depois ele foi para o Bayern de Munique. Tá, e aí depois você voltou para o Vasco e jogou no Tigres do México. Eu voltei para o Vasco, fiquei mais 2 anos no Vasco, fui bicampeão mais uma vez, carioca, os 5 títulos que eu conquistei no Vasco, e fui jogar no México, no Tigres do México. A tua grande passagem no Vasco da Gama foi nessa primeira fase, mas as tuas grandes conquistas foi na segunda fase ou não? Como é que você marca isso? Como é que você divide tua história no Vasco? Eu acho que teve momentos muito interessantes no Vasco. Tipo de quando eu cheguei em 82, acabei subindo profissional, fomos campeões carioca, eu tinha sido jogado no Júnior, aí eu acabei sendo campeão júnior e profissional mesmo, nesse mesmo ano, 82, 83 eu fui para o Mundial de Júnior, que o Vasco liberou, aí ganhamos o Mundial de Júnior, eu voltei,
Aí joguei tive uma fase boa, que a torcida me apelidou, a dona Dulce Rosalina me apelidou de Pequeno Príncipe, eu ganhei a bola de ouro. Eu ia te perguntar como é que surgiu isso. Porque a Dulce Rosalina, quando eu voltei do Mundial, ela viu que eu ganhei a bola de ouro, a estrela de ouro. Eu fui escolhido o melhor e o artilheiro. Quando eu falo isso, a pessoa pensa que a gente é arrogante. Ser o melhor, pela vontade que eu tinha de jogar, eu poderia até ter sido escolhido, que o Mundial foi muito disputado, foi um Mundial bastante. Tinha o Van Basten na seleção da Holanda, tinha vários outros jogadores de nível aí que jogavam. Pô, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia na seleção. Realmente eles levavam os melhores da posição. Depois mudou, eles não levavam mais tanto, mas levavam os melhores. Foi um Mundial muito disputado, nós jogamos a final com a Argentina. Então, eu fui preparado para isso, com o Jair Pereira, eu tinha sido campeão carioca em 82, 83, o Jair Pereira me chamou, falou sobre isso. Então, eu estava preparado para isso. Então, para ser o melhor, pela vontade de jogar, pelo querer ser bom, valorizar, eu poderia até ser escolhido melhor. Acabei sendo escolhido. Mas artilheiro não estava na minha mente, que eu não era de fazer tantos gols. Só que nesse Mundial eu acabei começando a bater pênalti. O Gilmar Popoca era o batedor de pênalti, e teve um jogo contra a Holanda que nós empatamos de 1-1, e quando saiu o pênalti, a gente estava perdendo de 1-0, ele não estava em campo. Eu peguei a bola, me deram, eu batia e segui batendo pênalti. Eu fiz 4 ou 5 gols de pênalti. Foi artilheiro com 6 ou 7. Aí eu acabei sendo artilheiro, coisa incrível, e a bola de ouro como chuteira, a chuteira como melhor, o artilheiro, e a bola como o melhor do Mundial. Aí começou a valorizar. Aí na volta, no aeroporto do Rio, Dulce Rosalina, que não está mais viva, que era uma torcedora número 1 da Pequenos Vascaínos, quando me viu, me abraçou e falou, pô, é nosso pequeno príncipe. Pô, o que eu ia falar? Ia aceitar, né? E como eu falo pequeno, eu sou príncipe, eu não sabia, né? Ela falou, eu abracei. Aí até hoje a torcida lembra do Pequeno Príncipe. Ô, Giovanni, é verdade que você era um garoto baixinho, gordinho e meio marrento? É assim que você é descrito? Totalmente marrento. Na verdade, era o estilo. Ô, Giovanni, era o estilo Romário. Era o Romário do meio de campo, né? Eu tinha 1,69 m, vamos falar 1,70 m, né? 1,69,5 m, vamos botar 1,70 m. Ele ganhou 1 centímetro, mole? É o mesmo tamanho do Romário. A minha fonte fala que você tem 1,68 m, hein? É 1,69 m. Ô, Giovanni, tá? Não que não, mas você vai ficando velho e você vai diminuindo. É baixinho, fortinho, perninha torta, era o Romário do meio de campo, né? Não, eu pesava 1,69 m, eu pesava 67, 68 quilos. Então, quando você na televisão parece que é mais pesadinho, entendeu? Mas era o meu peso ideal ali para futebol. O futebol era mais. Hoje tem mais contato, mas os caras são mais fininhos. Mas antigamente era mais. Perna tinha que ser muito grossa para ficar lá em pé, para ter base, entendeu? Mas eu tinha um peso ideal para aquele momento. Mas às vezes engordava um pouco, comia um pouco mais. Aí não jogava como eu deveria jogar, mas teve uma época que eu tinha que realmente segurar na alimentação, que o peso aumentava bem. Ô, Giovanni, você foi 82, 87, 88, 92, 93 campeão carioca no Vasco. Mas em 87 você conquista pelo Vasco o troféu Ramon de Carranza, né? 3 vezes o Vasco, eu conquistei 2. Hoje em dia ninguém mais dá valor mais a esse troféu Ramon de Carranza, que antigamente era muito disputado, né? E era muito comemorado a conquista. Como é que foi, Giovanni, essa conquista tua pelo Vasco, desse troféu que hoje ninguém mais dá importância, mas na sua época era o ápice, né, da conquista? Tinha o Tereza Herrera, tinha o Ramon de Carranza. Tereza Herrera era em La Corunha, e a gente jogava a Roma com o Toninho Cerezo, com o Falcão, com o Bruno Conte. Não sei, um timezinho ruim, né? Esse carinha ruim, fera, né? Ponte, né? O Bruno Conte foi o melhor jogador da Copa de 82, não preciso falar nada. O Falcão foi o terceiro melhor do mundo nessa Copa aí, entendeu? Então era um torneio muito disputado, aí ali valorizava muitos jogadores do Vasco. O Donato, numa dessa, ficou. O Paulo Roberto não ficou porque não quiseram vender. O Romário não ficou porque na época o pessoal tinha condições melhores, não vendia. Eu não fiquei também, não estou sendo arrogante, mas eu não fiquei também porque o Vasco na época não vendia também. Mas vários jogadores ficaram. Então era um torneio onde que
valorizava muito. E uma das coisas que a gente valorizava no Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca, quem ganhava o Campeonato Carioca era forte candidato a ser campeão brasileiro. Você pode ver a história do futebol carioca. A maioria dos caras que jogava a final e era vice no Campeonato Carioca era forte candidato a ser campeão brasileiro. Tinha vários jogadores de seleção brasileira que estavam ali no Rio de Janeiro. Então era um campeonato muito disputado. E esses torneios era Barcelona, Real Madrid, era o time da Inglaterra, os times tudo fera. Realmente era muito difícil. E isso era bom até para o futebol brasileiro. Por quê? Eu falo que era bom para o futebol brasileiro? Porque o futebol brasileiro ele pegava uma certa experiência com esses torneios, né? Jogadores mais jovens, ele realmente fazia um torneio bom e valorizava. O grande detalhe, a gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira, né? A gente comentou alguma coisa em relação à seleção brasileira, mas nas Olimpíadas de Seul, em 88, você foi na seleção brasileira dirigida pelo Carlos Alberto Silva, né, que conquistou a medalha de prata, inclusive, perdeu a final para a União Soviética por 2-1, mas naquela época, disputar as Olimpíadas, né, o Giovanni, era também um grande prazer representar o seu país, né, com uma conquista que na época era inédita, né, a medalha de ouro para a seleção brasileira, e vocês conquistaram a medalha de prata. Como é que foi esse teu momento? Conta aí para os nossos ouvintes, Giovanni. O Carlos Alberto Silva, quando convocou a seleção, nós fizemos uma seleção muito forte. Nosso goleiro era Tafarel, o Luiz Carlos Vinck, Aloysio, André Cruz, Batista, Andrade, Milton, Edmar. O nosso ataque era João Paulo, Neto estava junto com a gente, Bebeto e Romário. E o Carlos Alberto Silva me deu essa responsabilidade de ser o capitão dessa seleção. Você imagina? Era tudo que a gente queria, jogar na seleção brasileira e ser capitão, não só dessa, mas de outras seleções que a gente conseguiu ser capitão. Isso não significa, não estou contando história aqui, estou falando que é verdade. Ser capitão de uma seleção brasileira é uma coisa muito legal, né? E realmente nós preparamos bem para essa Olimpíada. Preparando bem, nós ganhamos alguns jogos e eu tive a infelicidade de ter tomado um cartão amarelo. Agora eu estou me defendendo porque é verdade. Eu não participei do lance e o juiz me deu um cartão amarelo e me tirou da final da Olimpíadas. Eu acabei ficando fora do jogo final. E mudou muito o time, que foram 2 suspensos. O Ademir, que jogava, eu e Ademir, e mudou. Entrou os outros 2 jogadores que foram entraram no lugar desses 2 saíram, eu e o Ademir. Entraram outros jogadores. E o time estava certinho, o time da Rússia era muito bom. Aí eu acabei perdendo esse jogo da Olimpíadas, a gente ficou muito triste, porque nós tínhamos um time que tinha tudo para ser campeão olímpico. Eles fomos ganhar Olimpíadas agora, há pouco tempo, né? Mas era uma Olimpíadas onde que realmente a gente batalhou, jogou pra caramba para vencer. E nosso ataque foi campeão no mundo depois, Bebeto e Romário, João Paulo, Neto, vários jogadores de alto nível, né? E foi muito triste que no jogo mais importante, independente de quem entrou, você ia ficar de fora. Eu estava como capitão do time, né? E estava muito bem naquele momento. Aquele momento era o meu momento. E ficar fora da final foi uma tristeza muito grande. E com certeza o jogo poderia ter sido outro, né, Giovanni? Porque o time estava certinho. Quando você muda alguma coisa, Gustavo, muda alguma coisa no time. Os jogadores que entraram, excelente que ele seja, não é que eles não estavam jogando, eles não estavam jogando. Aí quando você entra, um ritmo diferente. É um jogo decisivo. E os jogadores que entraram eram de alto nível. Mas o time da Rússia, realmente, a União Soviética, não tinha aquelas não tinha dividido tanto, era a União Soviética mesmo, era toda ela. Eu joguei contra vários jogadores depois no futebol italiano na Roma, vários jogadores na Sampdoria, vários jogadores na Juventus, que era russo, jogadores de alto nível, onde nós perdemos de 2-1, mas realmente foi um jogaço. Eu acabei não jogando, mas foi um jogo. Eu fiquei ali no banco assistindo vendo e foi jogando. Legal. Giovanni, eu queria te fazer uma pergunta. Você jogou no Vasco ao lado do maior ídolo do Vasco, que foi o Roberto Dinamite. E você jogou contra o Zico, o maior ídolo do Flamengo.
E tem um jogo que você dá um chapéu, dá um lençol no Zico. Conta essa para mim, vai. Que responsabilidade. E se eu contar, eu não vou essa falar. Jogada. Conta para mim, vai. Deixa a modéstia de lado. Não, pô, já pensou, cara? Vocês lembram disso? Às vezes foi um momento, ali não tinha outra opção, como teve outras opções que ele tentou passar por mim, também deu caneta, entendeu? E uma coisa interessante, cara, o Zico é sensacional, o Zico o Zico e o Roberto são dois excelentes craques de alto nível, mas como ser humano eles são muito maior do que tudo isso. E o respeito que esses jogadores, o carinho que eles tinham, mesmo sendo adversário, por exemplo, Roberto, no Vasco eu joguei com o Roberto, o Zico, era um respeito. Dentro de campo a gente lutava pelo melhor. Se tivesse da lençol, da caneta, dava. Mas uma coisa interessante, não tinha nada de humilhação, não. E eu lembro de algumas coisas, o Leandro uma vez me deu um lençol, e aquele que quase que eu falei, pô, Leandro, faz isso não, que humilha. Então existia o respeito. E o que acontecia? Quando você dava um lençol, uma coisa, o cara passava perto de você, ele não passava para brigar com você, ele falava, ó, te cuida que vai ter forra. Isso era legal, cara. Não tinha nada de dar pontapé, nada. Você me deu um lençol, eu vou te dar outro. Você me deu uma careta, eu vou te dar outra. Entendeu? Então, essa era. Os jogadores se respeitavam e se gostavam. Acabava o jogo, acabou tudo. Então, como você falou, lençol no Zico, e algumas coisas que ele fez comigo também. É melhor nem falar que a gente vai acabar o programa. Porque era a única opção. Como o Leandro só tinha aquela opção, me deu lençol. Pô, e o Leandro era sensacional. Mas eu fico feliz, eu joguei contra o Zico, cara. Depois do Zico despedida do Roberto, ele vestiu a camisa do Vasco para homenagear a despedida do Roberto. Olha o caráter do Zico, olha o caráter do Roberto. Isso é bonito, esses caras né? são sensacionais. Júnior, Andrade, Bebeto, Romário, esses caras são pessoas de alto nível sabe, que a gente teve a felicidade não só de jogar do lado, mas de jogar contra. Isso que valorizava a gente. Valorizava por quê? Porque eles, não eram os professores nossos, não eram só os nossos treinadores. Os professores nossos eram aqueles caras que jogavam com a gente, aqueles caras que jogavam contra a gente. Porque aqueles caras que jogavam contra a gente de alto nível, a gente olhando eles aprendia alguma coisa. E o treinador ensinava e jogando até do lado, a gente aprendia muito mais. Agora, jogando contra, a gente viu que eles tinham de bom, vou fazer. Eu lembro de uma história do Zico, o Zico sempre falava, ele não deve nem lembrar mais disso. O Zico falava, entrou na área, se o campo é bom, ruim, tenta chutar de primeira. Não tenta dominar dentro da área, se botar para dentro do gol é rápido. E, pô, isso é uma das coisas que eu aprendi. Eu não era de fazer gol, mas eu entrava na área, se desse para botar de primeira, eu botava, porque aí o goleiro não teve de reação. Então a gente aprendeu muita coisa, domínio de bola, os caras dominavam a bola. A bola parecia que tinha cola. E isso na minha época foi excelente, a gente aprendia desse jeito. Não jogando contra, como vendo eles do lado da gente também jogando. Sim, sim. Ô, Giovanni, a gente está recebendo aqui muitas perguntas, né, dos nossos ouvintes, e eu recebi aqui do Marcos Vinícius, ele está um abraço. Ele está em Passos, Portugal. Ele pergunta para você o seguinte, Juninho, pernambucano, é um ídolo do Vasco, vestiu a camisa 8, um grande batedor de falta. Mas, na sua modéstia, Giovanni, bater falta era o Giovanni melhor do que o Juninho pernambucano. Fala aí. Não, batia bem, não. Todos batiam falta bem. Eu vi o Roberto batendo falta, como eu vi vários outros jogadores batendo falta. Marcelinho Carioca foi um dos que eu mais admirei em termos de bater falta de perto, de longe, não tinha distância. Mas o Juninho era fera, né, cara? Eu tive a felicidade de estar no Vasco quando o Juninho estava chegando. Ele estava chegando, eu fiquei um tempinho, depois eu fui embora, ele seguiu essa carreira brilhante dele. Mas o Juninho sabia como poucos, né? E já pensou, cara? Eu tive a felicidade de ver essa fera jogar no Vasco. Então, a falta é treinamento, pênalti é treinamento. Então, a gente, quando treina, não é que a gente vai fazer mais fácil, mas vai ficar mais tranquilo para bater um pênalti, com o estádio cheio, casa cheia. E esses jogadores treinavam muita parte técnica. A parte física hoje é o que se treina, tem que treinar, porque o futebol está muito rápido. Mas a parte, às vezes, física, você consegue chegar à parte física boa. Se você não aprimorar a parte técnica, você erra muita jogada simples pelo fato de treinar pouco tecnicamente, que é o que a gente mais treinava. Domínio de bola, passe, bater falta, bater pênalti, bater escanteio, entendeu? Isso era
E o Juninho foi um sensacional, Juninho é que fala sensacional, né? Aquela música que eles falam dele, né? Então, a felicidade de pegar esses caras no Vasco, e eu tenho muito orgulho de ter jogado com essa fera toda. Giovanni, Agora, deixa eu só... Pode falar, Luiz, fala. Luiz. Não, pode, eu já ia perguntar sobre, ia fazer aquela clássica pergunta, né? Naquele clichê que a gente fala sobre o encerramento da carreira, né, Giovanni? A sua carreira foi vitoriosa. Ela foi. Você não precisou provar nada para ninguém. Mas como é que foi para você o encerramento da sua carreira? Você se preparou para esse momento? Foi aquele momento que você falou, poxa, não dá mais. Porque o Mauro Galvão, no programa passado, ele falou: chega um momento que não dá mais, né? Você já não consegue acompanhar o ritmo dos outros atletas, e você tem que estar sempre tomando injeção para continuar jogando. Chega uma hora que não dá também mais para treinar. Como é que foi o seu momento, Giovanni, de encerramento da carreira? O momento, na verdade, do jogador de futebol, a gente tem sabe que quando chega a idade, o corpo começa a reclamar, a gente mesmo começa a reclamar da gente mesmo, a gente começa a reclamar do companheiro, o companheiro faz jogada certa, a gente reclama. Então, quando você começa a se desgastar dessa maneira, é porque está na hora de você falar assim, já não dá mais para mim, eu estou indo na raça, eu estou indo no automático, né? Então isso é legal. Então a gente tem que estar preparado para isso. A idade vai chegando. E eu tive uma época no Vasco onde que eu estava já, não é que querendo parar, é que estava vindo os moleques atrás, que os moleques eram bons demais, então não dava para competir com essa molecada que estava subindo. Eu tive a felicidade de jogar com alguns desses, mas a gente sabe que o tempo vai passando. E a verdade é que o futebol brasileiro, a renovação do futebol brasileiro, ela ficou um pouco difícil, porque hoje o mesmo jogador joga 15 anos no mesmo time e não aparece outro para substituir. E antigamente, não estou falando a época que eu joguei, não estou falando nada de ninguém, a gente sabia que se a gente não melhorasse, vinha a molecada que estava subindo de júnior, engolia a gente. Uma vez eu vi o Marcão falando, eu acho que é reserva do Fluminense hoje, que jogou no Palmeiras, o goleiro, eu não vou lembrar o nome dele, está no Botafogo, ele é reserva do Catito, ele estava subindo. Cavalieri, ele estava subindo. Eu lembro que eu vi uma entrevista no Marco, goleirão do Palmeiras, campeão do mundo, ele estava falando que ele e o Sérgio estavam conversando e esse goleiro estava treinando, e o treinador do goleiro chutando, e eles pegando tudo. Eu lembro que ele falou mesmo assim, o Sérgio, o Marcão conversando, eles falaram assim, vamos treinar bastante, hein? Esse moleque que está treinando aí, o que ele está treinando, se ele for pro gol, a gente não joga nunca mais. Está pedindo passagem, né? Está pedindo passagem. Tá pedindo passagem. Então, a minha época, tinha os caras que estavam pedindo passagem. Como o Roberto, eu peguei o Roberto em 82, o Roberto numa fase boa, 86, 87 ele estava, depois vai dando espaço para outro, vai vindo o Romário, que subiu em 85, eu já estava desde 82, aí vai aparecendo Bismarck, o Willian, Sorato, Tiba, vai aparecendo o zagueiro, um monte de gente boa, quer dizer, então os caras estão pedindo passagem. Então, quando você sente que o corpo não está aguentando mais, você está reclamando demais e você não está sendo útil, né? Você não está ajudando, você está reclamando de tudo, você só prejudica o teu time, é hora de parar. Então, esse momento é o momento mais difícil, mas é o momento de todo mundo um dia começa, inicia, vai até o meio, cresce, e depois tem que dar espaço para os outros poder jogar, como é na seleção brasileira, como é na vida em geral, né? E isso é muito legal. Legal. Giovanni, uma pergunta para a gente entrar na parte pesada da nossa entrevista. Por que não surge batedores de falta atualmente no futebol brasileiro? Será que não é falta de treinamento, não? Você está vendo o Campeonato Brasileiro que começou agora? Você está vendo? Veja bem, quando a gente fala assim, parece que o cara sabe demais. Eu não sei de mais nem de menos. Eu aprendi até agora, eu sei alguma coisa, aprendi alguma coisa. E o erro, tecnicamente, hoje está muito maior do que antigamente. Os campos são melhores, as condições são melhores, o preparo físico melhor. Então, é tudo falta de treinamento. Eu, para ser um bom batedor de falta, tenho que treinar falta. Mas hoje, o que eu vejo é que os caras estão tão desgastados que ele não pode treinar falta porque pode se machucar. Ele não treina pênalti que ele não pode bater. Hoje nós temos dificuldade de jogador que bate pênalti com tranquilidade. A maioria dos jogadores estão batendo pênalti hoje
Eu vi a final dos campeonatos aí que foram pro pênalti, os caras não conseguem botar a bola no canto, é no meio do gol. Se o goleiro ficar parado, pega. Veja bem, gente, eu não estou criticando ninguém, mas pega esses últimos campeonatos aí, do Paulista, de outro, vê os caras batendo pênalti pra ver. Aquilo ali é falta de treinamento, cara. Os caras não conseguem botar a bola no canto, ou no meio, o cara tudo bate no meio. No meio, se o goleiro ficar parado, pega. Só que o goleiro não tem que ficar, às vezes não acha que o cara vai bater no meio. Então, tudo é falta de treinamento, cara. Então, a parte técnica ficou lá embaixo, a parte física, cresceu. Aí você vê jogos feio, vamos dizer assim. Jogo feio que não é legal, porque é bom a gente ver um jogo bem jogado, os dois times jogando. Hoje é muita tática e não vê nada diferente, vê tudo igual. Você vê de vez em quando um ou outro fazendo um jogador diferente, mas o resto, se você olhar, é tudo a mesma coisa. E isso é falta de treinamento. Quem treina faz, quem não treina fica difícil fazer. Aí o cara fala assim, pô, o cara... Eu falava isso, aí o cara falou assim, uma vez falou para mim, pô, você tem um domínio bom. Aí eu até falei, pô, fico feliz, cara, mas ó, pode ir lá ver no treinamento que eu treino bola para cima, eu vou botar o pé para a bola no pé, a bola bate na canela e sobra, eu continuo, eu insisto. Então, você só vai melhorar se você treinar. Se você não treinar, não tem jeito, aí você não vai aprimorar. Ó, eu vou dizer aqui uma coisa, o cara pode ficar chateado, mas tá uma coisa totalmente estranha, né? Hoje a maneira, o goleiro bate tiro de meta dentro da área, tá tudo certo. Os caras estão se arriscando de uma maneira e, tecnicamente, estão errando pra caramba até um dia que um entrega um gol aí e nunca mais eles vão querer sair jogando. Então, isso é falta de treinamento. E se não treinar, meu amigo, a tendência é errar. Aqui só um minutinho. Isso, manda os abraços. Tem um monte de gente mandando abraço e pergunta. Tem uma torcedora vascaína aqui, ela está em Lima, no Peru. Que isso? Ela é vascaína e está nos acompanhando. E ela mandou aqui, ó. Filho de peixe, peixinho é. O que falar do seu filho Andrei como jogador, Giovanni? É bom ela falar isso. Esse Andrei que está jogando não é o meu filho, não. Meu filho teve não é esse. Jogador. É o que estava teve. Como é que é o nome dela? Márcia Soares. Ela está em Lima. O Andrei está em Belém do Pará, meu filho, que jogou no Vasco, teve uma época boa no Vasco. Mas eu acho que uma das grandes, não é tristeza, uma grande frustração que a gente fica, é que eu não poderia ter levado ele para o Vasco. Se eu levo ele para qualquer outro time, seria melhor, porque é aquela comparação. Pô, será que é igual o pai? Isso te deixou um pouco chateado, não deixou um pouco chateado, Giovanni? Deixou muito chateado, porque ele jogou com o Felipe Coutinho conhece bem, jogar junto. Ele tinha estilo de jogar, ele era rápido. Eu fui um jogador mais lento, mas ele era rápido e pensava rápido. Só que, como era filho do Giovanni, se botar para jogar é porque está tendo alguma... Já viu, né? Se não for, é porque... Entendeu? Aí ele foi jogar, virou engenheiro civil, graças a Deus. Não ficou frustrado, hoje está trabalhando em engenheiro civil e tá feliz. Mas a gente dá uma certa tristeza, como foi o caso do Rodrigo, o caso do filho do Romário, entendeu? Eles sempre querem comparar. Você imagina o filho do Romário, o Romarinho comparado com o Romário. O Rodrigo, filho do Roberto, comparado com o Roberto. O filho do Giovanni comparado com o Giovanni. Quer dizer, umas comparações que às vezes deixa os meninos com uma responsabilidade antes de começar muito grande. E isso atrapalha muito, não tem. Então, se hoje eu tivesse que voltar atrás e falar assim, Andrei, você não vai jogar no Vasco, então vou te botar em outro time, menos no Vasco. De repente, se o Vasco quiser te comprar, mas você não vai jogar no Vasco. Se eu pudesse voltar atrás, eu ia fazer isso. O Giovanni, o Wagner Dias, lá de Joinville, fala assim, Giovanni jogava muitíssimo, abraços aos amigos. E o Sérgio Torres aqui, vascaíno doente também. O Silas Silva está lá de Praia Brava nos assistindo. O Joel Rocha falou, Giovanni, você deu muito trabalho ao meu Mengão, você comia a bola. E o Carlos Kaminski manda um boa tarde, Gustavo e Luiz Otávio, um abração ao Giovanni, ele que está em Nova York. E o Fábio Luciano, o Fábio Luciano, um grande amigo meu, ele fala o seguinte, conta para nós como é jogar do lado de Roberto Dinamite. Sou São Paulino, mas era um jogador de um caráter ímpar. Fala do Roberto Dinamite. Falar do Roberto, falar de um ídolo, falar de um cara sensacional, de um cara que tem história no futebol mundial, um cara que sempre ajudou, sempre foi um caráter acima de qualquer coisa. O Roberto era gente, né?
Eu sou amigo do Roberto desde 82, quando eu cheguei, eu tive dificuldade, tristeza com o Roberto, tive uma alegria no falecimento da Jurema, então a gente já conhece há muito tempo, a gente sempre está se falando. Uma coisa que eu tive a felicidade de ter conhecido a Liliane, que hoje é a esposa do Roberto. Antes de eu ir para o Rio, eu ficava na UFA, eu conheci a Liliane, aí hoje é a esposa do Roberto, tem o Rodrigo, tem a Roberta, quer dizer, eu posso dizer que eu fui numa festa que estava o Roberto, a Liliane estava, e eu estava acompanhada, e acabaram se casando. Então, isso é uma sensacional. Esse é amigo do Roberto, esse é amigo de uma pessoa de um caráter, sempre ajudou, caladinho, tranquilinho, e o futebol dele já diz tudo, né? O que ele fez, artilheiro, maior artilheiro de brasileiro, a pessoa que não tinha o que falar, ele nem falava, ele olhava, a gente sabia que estava errado. E sempre incentivou, sempre motivou, e é o maior ídolo que o Vasco tem até hoje, né? Todos tivemos vários jogadores de alto nível, mas o Roberto é realmente o maior ídolo que o Vasco tem até hoje. Ô, Giovani, mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, né? E inclusive é um assunto que não tem como a gente não debater, não falar sobre esse assunto, né? E o Maurício Cardoso, de Friburgo, né, aqui do Rio de Janeiro, ele pergunta para você: Giovani, você venceu uma doença grave que acabou lhe obrigando a andar de cadeira de rodas por mais ou menos uns 11 meses. Essa foi a maior vitória da sua vida? Você conquistou muitos títulos, né, Giovani? Mas vencer essa doença, acredito que, né, para você foi uma grande vitória, né, Giovani? Essa foi a maior vitória da minha vida. No futebol tive vitórias boas, amizades maravilhosas, mas essa foi a maior vitória. Eu tive um problema de câncer na L3, na coluna, e ali atingiu bem as pernas, né? Eu tinha pernas, eu vou mostrar meu braço aqui, o meu braço está até grossinho aqui, né? Mas a minha perna era isso aqui, ó. Você imagine para andar, que dificuldade, né? E o jogador da minha época tem sempre umas perninhas mais grossas, né? Então a minha era osso puro, você só via pele. E foi uma batalha, foi uma coisa que a gente fala assim com uma certa tristeza, mas uma coisa eu posso dizer para você: naquele momento mais difícil, eu sabia que Deus estava comigo, a minha família, os meus amigos, na crença deles, pediram por mim. Por isso que aqui nós estamos fazendo essa entrevista. Foi uma batalha. A batalha ainda a gente segue nesse acompanhamento, mas estamos vivos. Eu tive a ponto de pesar 60 quilos, né? Eu já estou bem recuperado. E hoje como você está, Giovani? Estou bem, tá de boa. E vivo o rei. Estou bem, acompanhando bem melhor, bem tranquilo. Ainda tenho uma dificuldade de caminhar, mas isso é normal, né? Só em estar vivo já é bom. Mas vivo o rei. O rei é rei mesmo, e quando ele quer, não tem jeito. A gente está aqui para glorificar e agradecer. E a minha palavra é sempre essa: viva o rei. Tá bom? Viva o rei. Tá ruim? Viva o rei. É isso aí. Giovani, só porque a gente está depois do nosso programa, né, tem o Papo Reto, e aí a gente está um pouquinho apertado. Vamos entrar vamos entrar bem rapidinho numa fase, Gustavo, do nosso programa, que a gente chama de O Papo é Reto. Né? Eu te faço uma pergunta e aí você responde bem rápido. É como você pega de primeira na entrada da área e chuta de primeira. Quando pega na canela e não vai. Você não vai dar de canela. Não. Queria que você falasse um jogo inesquecível para você, Giovani. O clássico contra o Flamengo, contra o Zico, que ele contou a história aí. Inesquecível. Eu não, você. Vai, Luiz. Um gol que marcou a sua carreira. Eu acho que foi o primeiro gol que eu fiz num clássico Vasco e Flamengo. Era o Fidjol, o melhor goleiro do mundo. Um craque. Roberto Dinamite, Zico, Romário, Bebeto, todos foram craques que eu vi. E para encerrar o nosso papo reto, o que é família para você? É tudo que a gente tem de melhor. Deus e a família. Ainda acredito na instituição família, que é a coisa que sustenta todos nós. Luiz, vamos lá. Teu melhor treinador, Giovani? Eu trabalhei com vários. O Lopes foi o mais chato, mas que mais me ensinou. Mas Otto, Glória, Joel, todos também tiveram a felicidade de trabalhar com ele. Com quem você não jogaria? Se você pudesse, você não jogaria? Contra?
Eu acho que nenhum zagueiro. Nenhum zagueiro quem você não violento. escalaria pro seu time? Quem você não escalaria pro seu time? Pra jogar Com quem você jogou que você não jogaria? Eu joguei uma vez contra o Paulo Marcos, que era um zagueiro que tinha no Americano em Goitacás depois. Eu não queria jogar com ele, não, que ele chegava junto. A gente não viu cá, mas ele chegava juntinho. Tá certo. Giovanni, olha, chegamos ao final do nosso papo com o Boleiro, né? Primeiramente, quero te agradecer por você ter aceito esse nosso convite, né? Ter aceitado aí essa nossa proposta e você contar um pouco, né? Porque 1 hora de programa é bem pouco para você contar toda a sua história dentro do futebol, contar a sua visão do futebol, mas outras oportunidades virão, né? E aí os nossos ouvintes vão poder acompanhar um pouquinho mais de perto. Quero de antemão te agradecer, pedir para você deixar suas considerações finais, agradecer inclusive ao Gustavo, ao Christian Gama, à família Gama, e pedir para você deixar, além das suas considerações finais, ô Giovanni, também mandar um abraço aí para a família Gama, que tanto nos acolheu aqui na rádio, que mais cresce no país, ô Giovanni. Primeiro, agradecer você, Gustavo, pelas perguntas, obrigado pelo carinho. Otávio Oliveira, obrigado pelo carinho. A família Gama, um beijo no coração, que Deus dê muita saúde. E agradecer pelo carinho, pelos torcedores que fizeram pergunta. Aqueles que eu não respondi, mando um abraço, um beijo no coração. E Otávio e Gustavo, viva o rei, nós estamos vivos. Amém. É isso aí. Da minha parte, Giovanni, uma baita de uma alegria falar com você. Eu só agradeço ao Luiz Otávio Oliveira pela parceria, por deixar eu dar pitacos aqui, fazer algumas perguntinhas, porque eu vou aprendendo, estudando a história de jogadores que como eu sou de São Paulo, eu não via tanto, mas a tua história eu fui estudar, é emocionante. E eu tive no Corinthians por um dia, hein? Eu tive no Corinthians por um dia, eu fui jogador do Corinthians por um dia. Ah, que legal, que legal. E aí eu queria ver uma hora, Luiz, eu acho que a gente tem uma batalha aí que ele venceu, e que muitas pessoas precisam ouvir essa história, que é essa parte da tua vitória, tua maior vitória, com certeza, tá bom? Da minha parte, obrigado. Só alegria, muito obrigado ao Christian Gama, aos nossos ouvintes, e a você, meu grande amigo Luiz Otávio. Sucesso sempre, Giovanni. Você é ídolo da torcida vascaína. Obrigado. Um abração para a família Gama, hein? Não esqueço. Um beijo para todos. Um abraço, Giovanni. Fica com Deus. Tchau. Uma boa noite, galera. Forte abraço para todos. Uma ótima semana.